Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para o nosso segundo dia, do nosso momento de leitura, estamos lendo a Bíblia em 365 dias. Com você que está me acompanhando, seja bem-vindo. E hoje é dia 2 de julho, 2 de julho de 2025. Bora para esse segundo dia, eu acredito que será um dia abençoado. Eu já quero declarar que será um dia abençoado sobre a sua vida. Os céus estão abertos, você veio de uma noite de descanso, seu corpo já descansou, agora é hora de alimentar o espírito. É muito bom fazer isso logo quando acordamos. Digamos assim que nossa mente ainda está aquietada, quando a ansiedade ainda não bateu na porta, quando nada ainda se moveu. Você poder começar seu dia tendo um momento reservado, onde você possa parar, se alimentar, alinhar seu espírito, sabe? Deixar Deus falar diretamente ao seu espírito. Então, quando você começa seu dia, abrindo espaço para a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus realmente ela faça parte do seu dia. E é interessante que ela faça parte logo no início do dia, não no final do dia, não no meio do dia, mas que você possa dedicar alguns minutos do seu dia, são as primícias do seu dia. Isso faz toda a diferença, irmão. Isso faz toda a diferença quando você para orar, para ler a palavra logo no início do dia. Isso vai trazer toda a diferença no seu dia. Quando você estuda a história de alguns homens de Deus, por exemplo, quando você vê a história de Martinho Lutero, ele não começava seu dia sem antes orar pelo menos 1 hora por dia. 1 hora todo dia. Desde que ele se converteu, desde que ele conheceu Jesus como Senhor e Salvador, ele começa a investir, não é gastar, é investir 1 hora do seu dia, todos os dias em oração. E os dias que ele estava mais atarefado, que ele tinha mais tarefa, que ele iria ter mais demandas pessoais, a sua história diz que ele orava até 2 horas. Orava até 2 horas, porque ele sabia que aquele dia ele precisava de mais graça e favor de Deus do que nos dias comuns. Então ele investia mais tempo. Então, isso é muito importante falar, por quê? Porque o tempo vai passando. As pessoas que nós temos visto, essa geração Z, ela não é uma geração de muita leitura, é uma geração que gosta de pegar as coisas prontas. Então, quando você escuta falar que um homem começava seus dias investindo 1 hora do seu dia na presença do Senhor, as pessoas podem olhar e falar assim, cara, será que ele não tinha nada mais proveitoso para fazer? E quem falou que investir tempo em oração, em buscar o Senhor, é desperdício? Nunca foi, nunca será. Na verdade, é você chamar Deus para participar do seu dia. E se você faz isso no início do dia, pode ter certeza, eu não sei se você já tem essa prática, se você já tem isso consolidado na sua vida, mas eu quero declarar que isso vai se tornar uma prática no seu dia a dia. Que os seus filhos vão ver você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não da boca para fora, mas através de uma transformação que acontece quando você coloca Deus primeiro. Aí o que acontece? No tempo isso se consolida, isso tem que fazer parte da nossa vida, assim como o ar que respiramos. E é tão lindo quando vemos isso acontecer. Então vamos lá entrar aqui dentro da parte de hoje. Dentro do que nós estamos propondo aqui, é ler a Bíblia em 365 dias. E compartilhar aqui com você, eu não quero abrir aqui para ficar lendo o texto de ponta a ponta, mas eu quero trazer luz a algumas partes daquilo que é falado no dia de hoje. Para você entender aqui, ó, eu tô no tablet. Hoje aqui é dia 2 de julho, tá vendo? Eu gosto de ler no tablet, que aqui eu consigo fazer marcações e anotações. No papel também consigo fazer isso, só que aqui fica mais organizado, digamos assim. Eu não estrago tanto. Então, hoje no dia 2 de julho, está falando sobre o quê? Está falando sobre um rei. O livro de Crônicas, o livro dos reis, desculpa, ele basicamente fala dos reis de Israel. É interessante ler, sim, sabe por quê?
uma vez por ano é interessante você pegar 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, para você conhecer a história de Israel, para conhecer a história dos reis de Israel. Você vai conhecer a história de Saul até todos os reis de Israel. Isso é muito forte, porque você vai ver onde eles acertaram e onde eles erraram. Então, aqui em 2 Reis, hoje, nós vamos ver a história de quem? Do rei Ezequias. Ezequias foi um bom rei? Foi um bom rei. Porém, ele teve seus percalços. E isso é interessante porque serve para mim e para você de alerta, de coisas que nós precisamos nos atentar. O texto começa falando assim, ó, por esse tempo Ezequias ficou doente, e estando para morrer, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Ou seja, bateu a porta daquele rei, né, uma notícia diretamente do trono de Deus que ele iria morrer. E o que ele deveria fazer? Organizar toda a sua casa, deixar a sua casa em ordem, porque a morte chegaria para ele. Verso 2 fala assim: quando Ezequias ouviu isso, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele orou o quê? Senhor, lembra-te de como eu te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Quando ele recebe essa notícia, ele vira para o canto da parede e começa a chorar. Ele começa a clamar ao Senhor, fala: Pai, eu fui fiel ao Senhor. Eu fui fiel ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor me deu a fazer. Eu fui devoto. Eu tentei andar de forma correta. Eu fiz o que era reto perante os seus olhos. E ele chorou amargamente, chorou profundamente. No verso 4, o que acontece? Isaías vem dar a notícia e ele sai. E quando ele estava atravessando o pátio, o rei estava chorando dentro do seu quarto. Deus vem e para o profeta no pátio. E ele fala assim: profeta, volta lá e conversa com Isaías. E fala o quê? Olha o que o texto fala. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, porque Ezequias era da linhagem de Davi. Ouvi a sua oração e suas lágrimas, eu vou curá-lo. E daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Eu vou te tirar da cama, você vai ser curado e você vai ao templo para me adorar. Verso 6, acrescentarei 15 anos de vida à sua vida e livrarei você e essa cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Então Deus, ele remove a doença, o decreto de morte, e ele estabelece 15 anos de vida para aquele homem. Aí o que acontece? Veja bem, guarda esse detalhe. Deus aumenta ele 15 anos de vida. Verso 7. Então Isaías disse, prepare uma pasta de figos, os seus servos, eles prepararam um pasto, passaram sobre a doença, sobre a enfermidade, e ele foi curado. Verso 8. Ezequias tinha perguntado a Isaías, que sinal? Ele falou, cara, eu estou tão desesperançoso, eu estou com o coração tão despedaçado, qual que vai ser a prova que Deus vai fazer isso comigo? Eu preciso de um sinal. Ele pediu um sinal. Aí Isaías respondeu, este é o sinal do Senhor, que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio avance 10 graus para frente ou que ela retroceda 10 graus atrás? Aí, assim, dentro da ótica natural, a sombra do relógio avançar é natural. Ele falou, então eu quero algo que só Deus pode fazer, que a sombra retroceda. Aí o Senhor fez isso, ele retrocedeu a sombra do relógio. É como se Deus voltasse o tempo. Aí ele, quando viu isso, ele teve fé no coração. Ele falou, realmente Deus irá me curar. Aí o profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus. Verso 12. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Verso 13. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro. Ele abriu a sua casa. Aí, olha o que ele faz. Mostrou tudo o que havia na casa do tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos aromáticos. Também levou para conhecer o seu arsenal. Lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada no seu palácio, nem em seu reino que Ezequias não mostrasse.
Aí, o que que ele fez? Bateu um povo estranho na porta da casa dele, do palácio dele. Ele abriu o palácio, recebeu as pessoas e levou as pessoas para conhecer todo o seu palácio. Só que veja bem, ele não mostrou apenas aparentemente o seu palácio. Ele abriu os detalhes, ele foi no arsenal, mostrou o arsenal. Ele foi na casa do tesouro, ele abriu o cofre e mostrou tudo que ele tinha no cofre. Ele mostrou com riqueza de detalhes tudo o que ele tinha dentro do seu palácio, dentro do seu reino. Aí, logo depois que o povo vai embora, olha o que acontece, verso 14. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias. Ele perguntou: o que esses homens queriam? De onde eles vieram? Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia, uma terra distante. O que eles viram em seu palácio? Me conta o que você mostrou para eles, perguntou Isaías. Eles viram tudo. Eu abri tudo para ele. Eu abri tudo, mostrei tudo. Ezequias respondeu: eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Aí, no verso 16 em diante, é que ele recebe uma repreensão do profeta, que vem através do próprio Deus. Porque como que você faz isso? Como que uma pessoa estranha bate na porta do seu palácio, você abre o seu palácio, deixa essas pessoas entrar e mostra tudo para elas? Você tá louco? Era tipo isso que o profeta estava falando. Cara, você ficou maluco? Você está se exibindo para quê? Para que você está querendo aparecer? Você não conhece as pessoas, você não conhece a índole, você não conhece o coração delas. Aí você pega, mostra tudo que você tem dentro do seu palácio para essas pessoas. Por quê? Ali Deus já estava advertindo ele daquilo que iria acontecer no futuro. O que iria acontecer no futuro? Veja bem. O profeta fala com ele: ouça essa mensagem, está chegando um dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros, todos os seus que os seus antepassados acumularam até agora, será levado pela Babilônia. Ou seja, ele mostrou tudo o que tinha para aqueles que iriam vir roubar o seu palácio. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, ele seria roubado, a casa dele seria destruída por aqueles que um dia ele abriu a porta e mostrou tudo. Abre um parêntese. Aqui fica um ensinamento para você. Cuidado com quem você abre a porta da sua casa. Cuidado para com quem você abre a porta da sua casa. Por que isso é importante? Tem pessoas que elas são muito solistas, elas são muito hospitaleiras. Tem que ser hospitaleiro? Tem. Irmão, mas cuidado com quem você abre a porta da sua casa. E como você abre a porta da sua casa. Porque tem pessoas que abrem a porta da sua casa e mostram toda a sua casa para pessoas que são totalmente desconhecidas. Mal se conhecem, as pessoas já têm uma liberdade tão grande dentro da casa, da sua casa, e frequentam todos os ambientes. Existem ambientes na sua casa que não devem ser abertos para ninguém. Como, por exemplo, o seu quarto. Se você é casado, casada, você não deve permitir que qualquer pessoa acesse o ambiente do seu quarto. É o lugar de intimidade entre você e seu cônjuge. Aí como que você abre todos os ambientes da sua casa para uma pessoa que não é chamada a experimentar, vivenciar aquele ambiente até esse nível de intimidade? Então, cuidado, porque muitas pessoas hoje estão tendo consequências ruins na sua vida e elas nem sabem por quê. Mas abrem a porta da sua casa, trazem pessoas que aparentemente são boas, são legais, introduzem na sua casa. Essas pessoas plantam ali muitas vezes coisas que você não vê aos olhos naturais, mas que está afetando não só o ambiente natural da sua casa, mas principalmente o ambiente espiritual. Então, fica aqui o alerta, porque ele abriu as portas do seu palácio, ele mostrou riqueza de detalhe, mostrou tudo que tinha dentro do seu palácio. E ficou a advertência da parte de Deus: ei, esse povo vai voltar aqui, vai roubar tudo que você mostrou e vai levar os seus familiares presos. Só que, olha a resposta que ele dá, verso 19. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Aqui, faço um outro ponto. Presta atenção.
Qual que foi a resposta dele? Isso aí vai acontecer, mas vai acontecer depois que eu morrer. Então, enquanto eu estiver vivo, eu vou viver em paz? Vou. Então, tudo bem. O que os meus descendentes vão viver depois de mim, problema deles. Irmão, nós somos chamados a ser geracionais. Eu sou geracional, você é geracional. Tudo que eu faço hoje positivamente ou negativamente, afeta as minhas gerações. Então, o meu andar hoje, quanto mais correto, quanto mais alinhado àquilo que Deus tem nos chamado a viver, e mais responsáveis nós nos fazemos no nosso dia a dia, no nosso andar, nós estamos abençoando as nossas gerações. Agora, se eles vão querer caminhar nessa bênção, é outra coisa. Agora, por que que eu vou deixar situações erradas que vão afetar a vida da minha descendência, das minhas gerações, se eu posso corrigir isso? É muito importante isso, porque isso aqui mostra que Ezequias, por mais que ele fosse um homem bom, ele não estava tão aberto a olhar as suas gerações. Ele não estava com os olhos tão voltados para abençoar suas gerações. Daqui a pouco você vai entender o que ele fez e que afetou algo que não precisaria acontecer. Mas quando ele chora amargamente e pede a Deus para que ele pudesse ser curado, ele construiu algo através daquilo. Aí, capítulo 21, no final do capítulo 20, Ezequias morre. E depois que ele morre, ele é reunido aos seus antepassados, seu filho Manassés é o seu sucessor. Manassés começa a reinar. Capítulo 21, verso 1. Manassés tinha 12 anos, presta atenção. Quando Ezequias estava para morrer, ele orou e chorou, e Deus deu para ele 15 anos. Quando Deus acrescenta 15 anos para ele, o que acontece? É porque ele não tinha filhos. Ezequias não tinha filhos ainda, e ele queria deixar uma linhagem. Então ele chora e Deus vê no seu coração que ele queria realmente ter uma descendência. Aí, quando ele morre, nasce um filho. Antes dele, entre os 15 anos que Deus deu para ele teve um filho. No terceiro ano, após Deus curá-lo, ele teve um filho. Quando ele morre, o filho dele tinha 12 anos de idade. Seu filho se chama Manassés. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe chamava Refsibá. Manassés fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Seguiu práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ou seja, Manassés foi o cão chupando manga, irmão. O filho de Ezequias, que não era para ter nascido, ele não era para ter nascido. E ele nasceu por quê? Porque o pai orou, chorou, e Deus olhou no coração e falou: eu vou aumentar o seu tempo. E enquanto eu aumento o seu tempo, você vai gerar um filho. E o filho nasceu. O rei Ezequias morre. Quando ele morre, o filho que nasceu, Manassés, é colocado no trono. E esse menino, ele começou a reinar, ainda era um menino. Ele foi terrível. Foi terrível. Olha o que o texto fala. Ele reconstruiu, capítulo 3, verso 3. Reconstruiu santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu um poste a Azira, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Imagina assim, que tudo que ele poderia fazer para afrontar a Deus, esse menino fez. Verso 4. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sob o qual o Senhor tinha dito: o meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para os astros dos céus. Verso 6. Manassés também sacrificou seu filho no fogo. Irmão, ele foi terrível. Ele entrou no templo do Senhor, ele fez 2 altares dentro do templo do Senhor para deuses dos céus.
Ele pega o próprio filho e sacrifica o próprio filho, levando o seu filho no fogo. Ele fez o seu filho passar pelo fogo. Ele praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Ele fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso ele provocou a sua ira. Bom dia, Marlene. Seja bem-vinda. Verso 7. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Azira e colocá-la no templo. Irmão, tudo o que ele podia fazer para trazer afronta a Deus, ele buscou fazer. Tudo. Verso 8. Se os israelitas, aí, verso 8, Deus começa a trazer uma correção. Olha o que ele fala aqui. Verso 8. Se os israelitas tivessem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhe deu, não os expulsarei dessa terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir a Manassés, se recusou a ouvir. E Manassés os levou a fazer coisas piores que as nações que o Senhor tinha destruído, quando os israelitas entraram na terra. Ou seja, as coisas que Manassés perverteu o coração do povo para fazer, nenhuma das nações que não conheciam a Deus tinham feito. Todas as nações tinham feito coisas ruins, mas nada se comparava àquilo que Manassés tinha pervertido o coração do povo de Deus para fazer. Verso 9. Mas o povo se recusou a ouvir, e Manassés os fez fazer coisas piores. Irmão, imagina isso. Verso 10. Então o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis e ainda é mais perverso que os amorreus que habitavam nessa terra antes de Israel, e fez o povo de Judá pecar. Veja bem que Deus aqui ele vai tratar diretamente com o líder. Deus sempre trata com o líder. A posição de liderança, ela é importante, sim, mas ela também tem um peso e ela tem uma responsabilidade muito grande. Porque por conta desse homem, todo Israel pecou. Tudo o que esse homem fez foi guiar Israel para um lugar de destruição naquilo que Deus não queria que Israel fizesse. Verso 12. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e sobre Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e depois o vira de cabeça para baixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente do meu povo e o entregarei a seus inimigos como despojo. Pois eles fizeram o que era mal perante os meus olhos e provocaram a minha ira, desde que seus antepassados saíram do Egito. Foi uma geração que fez o que era totalmente mal perante o Senhor. Verso 16. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém de sangue deles, de uma extremidade à outra. Ou seja, Jerusalém ficou marcada pelo sangue de pessoas inocentes. Irmão, quando há derramamento de sangue de pessoas inocentes, esse sangue, todo sangue tem uma voz. Agora, o que acontece? Imagina o clamor que esse sangue liberava aos céus, clamando a Deus por justiça. Por justiça. Quando você vê que Caim mata Abel, quando Deus vem falar com Caim, ele fala assim: o sangue do teu irmão clama. Ou seja, toda voz, todo sangue tem uma voz que clama. A palavra fala em Hebreus que o sangue de Jesus Cristo, ele clama, ele fala, ele declara coisas superiores ao nosso respeito. O sangue de Jesus declara coisas superiores. O que você consegue declarar, o que eu consigo declarar sobre a nossa vida, não se compara àquilo que o sangue de Cristo no mundo espiritual libera. A voz do sangue de Cristo. Agora, vamos voltar aqui.
Verso 17. Aí aqui vai falar de todos os acontecimentos de Manassés, de tudo que ele fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Manassés morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado no seu jardim. Seu filho Amon foi seu sucessor. Vamos fazer uma pausa aqui para você entender quem foi esse cara. Manassés, ele foi muito bruto, mano. Ele foi muito, muito, muito mal. Só que o que acontece? É lindo ver o que Deus é capaz de fazer. Porque se você se recorda aqui, quando eu comecei a ler, eu te falei que Ezequias, ele era da linhagem de Davi. Ezequias é da linhagem de Davi. E da linhagem de Davi, quem vem? Quem veio da linhagem de Davi? Jesus Cristo. Agora presta atenção. Se Ezequias é da linhagem de Davi, Manassés também é da linhagem de Davi. E se Manassés é da linhagem de Davi, Manassés também foi antecessor de Jesus. Por que é importante entender isso aqui? Presta atenção. Quando você entende sobre pecado, transgressão e iniquidade, você percebe que existem coisas que foram feitas pelos seus antepassados que fica aberto e fica vigente na sua vida se você, se não houve arrependimento, se não houve uma remoção daquilo dentro da linhagem. Aí, o que acontece? Dentro da linhagem de Cristo tinha Manassés. Manassés foi terrível. Manassés foi terrível. Aí eu fui entender um pouco da história dele, porque quando você vai ali em Mateus, se você pega Mateus capítulo 1 e começa a leitura de Mateus, abre ali a genealogia de Cristo. Na genealogia de Cristo está lá o nome de Manassés. Aí você olha assim, você fala, cara, ele foi terrível, mas ele estava na linhagem de Jesus. Porque muitas vezes pessoas querem justificar a má vida que elas vivem pelos antepassados que elas tiveram. Isso pode te afetar? Pode, mas você não precisa ficar limitado a viver como repetição os erros dos seus antepassados. Você, a partir do momento que você está em Cristo, nova criatura é. Você tem poder ali para quebrar, para anular tudo aquilo que veio das suas gerações e começar a caminhar de forma diferente. Aí, o que acontece? Eu fui atrás da história de Manassés, entender quem foi Manassés. Aí, o que acontece? Eu achei um texto na História dos Hebreus, de Flávio Josefo. É um material muito rico. Se você gosta de estudar, gosta de aprender, eu recomendo. História dos Hebreus, de Flávio Josefo. E olha o que Flávio Josefo fala a respeito de Manassés. Fala assim, ó. Então, esse miserável príncipe percebeu que fora o excesso de pecados. Logo depois ele foi preso. Ele foi preso por um grande exército. Olha o que acontece. O texto fala assim, deixa eu voltar um pouco aqui. Fala assim, ó, Deus, irritado com tantos crimes, mandou seus profetas ameaçar, para ver se ele recuava, se ele parava. Bem como todo o povo, como os mais terríveis castigos, os quais os israelitas, seus antepassados, haviam experimentado. Então Deus mandou os profetas falar, Manassés, para com isso. Manassés, para de brincar, Deus vai te pegar. Manassés, sabe quando sua mãe está falando com você? Sabe quando você, mãe, está falando com seu filho? Menino. Foi isso que Deus fez com Manassés. Manassés, para. Só que Manassés não quis parar. Quanto mais Deus falava, pior Manassés fazia. Agora, olha o que acontece. Ele foi preso. Ele foi levado prisioneiro. Aí, quando ele foi levado prisioneiro, olha o que acontece. Então, esse miserável príncipe percebeu que fora o excesso de pecados que o reduzira àquele estado. Quando ele foi preso, quando ele caiu na prisão, ele teve um momento de lucidez. E na lucidez ele olhou e falou, rapaz, são meus pecados que me colocou aqui. Eu não deveria estar aqui. Então eu estou aqui porque eu pequei demais. Aí, olha aqui. E ele recorreu a Deus, rogando-lhe que tivesse compaixão dele. Pai, tem compaixão de mim. Deus, tem compaixão de mim.
Aí sabe o que acontece? De tanto ele clamar a Deus na prisão, pedindo perdão pelos pecados que ele cometeu, sabe o que acontece, irmão? Presta atenção. A sua oração foi ouvida. Ele foi ouvido. Deus ouviu sua oração. E o rei vitorioso mandou livre para Jerusalém. Essa mudança na sua vida mostrou que a sua conversão fora sincera. Seu único pensamento agora era destruir a memória das suas ações passadas. Ele empregou todos os seus esforços em restaurar o culto a Deus. Consagrou novamente o templo, mandou reconstruir o altar para os sacrifícios segundo a lei de Moisés e purificou toda a cidade. E para mostrar como era grato a Deus por ter sido liberto da escravidão, empregou o resto da sua vida em tornar-se agradável aos olhos dele, tanto por virtude quanto por contínuas ações de graça. Ele se arrependeu. Ele se converteu verdadeiramente. Manassés se tornou um novo homem. Porque algumas pessoas poderiam olhar e falar assim, ele começou a buscar o Senhor porque ele estava preso, para que ele pudesse ser liberto e novamente voltar a fazer o que ele fazia. Não, ele realmente se converteu. Ele teve um recomeço na parte do Senhor. Ele teve um recomeço em Deus. O texto fala assim, ó, assim por um proceder contrário ao anterior, ele levou seus súditos a imitá-lo no arrependimento, tal como havia imitado em seus pecados. Ele fez com que todas as pessoas que estavam debaixo da sua autoridade pecassem. Quando ele se converteu, sabe o que ele fez também? Ele fez com que todos aqueles que antes tinham seguido ele nas práticas do pecado também se arrependessem e começassem a fazer atos de justiça. Ele verdadeiramente se converteu. E ele trouxe pessoas ao arrependimento do pecado. Depois de restaurar as cerimônias da antiga religião, ele pensou em fortificar Jerusalém. Não se contentando em restaurar as antigas muralhas, ele mandou construir outras, acrescentando-lhes altas torres. Ele fortificou os arrabaldes, dando-lhes provisões de trigo e de tudo o que era necessário. Enfim, a mudança dele foi tão grande que desde aquele dia em que ele começou a servir a Deus até o fim da sua vida, não mais lhe amorteceu o zelo pela piedade. Ele morreu da idade de 67 anos, após reinar 55, e foi enterrado em seus jardins. Ou seja, ele viveu um recomeço. Manassés viveu um recomeço no Senhor, mesmo fazendo coisas terríveis, mesmo fazendo coisas abomináveis, ele viveu um recomeço. E por que é importante falar isso aqui? Eu não sei como você está. Você que está assistindo aqui, participando ao vivo, e você que vai assistir gravação também. Irmão, existe um recomeço em Deus. Irmão, se Manassés pôde se arrepender, quanto mais eu e você podemos. E esse é um mês de arrependimento. Dentro do calendário bíblico, entramos no mês de Tamos. No mês de Tamos, ele faz referência à tribo de Ruben. Ruben foi o primogênito de Jacó, Israel. O que acontece? Ruben, ele errou com seu pai. Ele errou porque, se você for ler a história de Ruben, você vai descobrir que Ruben, ele peca. Como que ele peca? Ele pega uma das mulheres de seu pai. Ele deita com a concubina do pai chamada Bila. Ele tem relação sexual com ela. Aquilo, depois que ele fez, ficou encoberto. Jacó não falou nada. Porém, os anos passaram. Quando você chega em Êxodo 49, quando Jacó vai abençoar seus filhos no seu destino profético, o que acontece ali? Ruben perdeu a sua primogenitura. Ele era o primogênito. Ruben perde a sua primogenitura por quê? Porque ele maculou o leito do seu pai. Ele se deitou na cama do seu pai com uma das suas mulheres. Ele profana uma coisa que é sagrada. E ele perde a sua primogenitura. Mas o que acontece? Sabe? Você vê na história de Ruben, na vida de Ruben, que ele buscou também. Depois de fazer isso, ele teve um momento onde ele parou, ele considerou a sua ação e ele busca corrigir sua rota. Porém, ali era a antiga aliança, irmão. E o que acontece? O fato dele perder a sua primogenitura
afeta drasticamente as suas gerações. Então, quando você entende que não é você por você, mas que atrás de você tem suas gerações, de repente você já tem seus filhos, você vai ter seus netos, bisnetos, você está liberando uma nova geração na Terra. É interessante você perceber, você veio de uma geração, da geração dos seus pais. Você está formando, né? Você veio de uma família, você está formando uma nova família, que é a sua família, mas você está preparando uma nova família. Então, é uma combinação de três. Você veio de uma, você construiu uma e você está preparando a próxima geração, que são seus filhos. Então, nós precisamos ter responsabilidade nessa situação, porque muitas vezes né? Você não tem como ter controle sobre quem foram seus antepassados. Então, de repente, a sua ancestralidade possa ter pisado na bola, possa ter sido pessoas que não foram retas e corretas diante do Senhor. Mas você está vivendo hoje, você tem que buscar se tornar responsável por aquilo que você está fazendo nos seus dias, porque aquilo que você faz hoje abençoa a sua vida, mas principalmente vai abençoar as suas futuras gerações. Então, é isso que eu queria deixar aqui para você no dia de hoje, como ensinamento. A respeito da leitura de hoje, né, tem aqui ainda o provérbio, né, porque a Bíblia, 365 dias, ela é dividida entre Antigo, Novo, Salmos e Provérbios. Aí, dentro dos provérbios de hoje, o Salmo de hoje é um dos salmos mais bonitos que tem. O Salmo de hoje é o Salmo 150. O Salmo 150, ele fala assim: louvado seja o Senhor. É um convite a louvarmos a Deus. É um convite a adorarmos ao Senhor. Alinhados ao tempo que nós estamos vivendo no calendário bíblico, esse é um mês onde o bezerro de ouro foi construído, onde as tábuas da lei também foram entregues. Aí, isso fala da adoração. Quando fala do bezerro de ouro, fala de algo que nós podemos esculpir, algo que nós podemos estabelecer com a nossa própria mão, que vai se tornar Senhor do nosso coração. Então, esse é o mês que nós devemos remover, desconectar nosso coração de todo bezerro de ouro. Irmão, eu oro para que tudo aquilo que entrou no seu coração esse ano de 2025 e que se tornou Senhor do seu coração seja removido. Que o seu coração se alinhe perfeitamente para com o Senhor nesse tempo. E é importante o quê? O louvor. Nós nos tornamos semelhantes àquele a quem adoramos. Quando você adora algo, aquilo tem o poder de gerar uma metamorfose na sua vida. Você vai se tornar como ele. Quem adora um ídolo, uma imagem, se torna como um ídolo e como a imagem. A imagem tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, não podem fazer nem o bem, nem o mal, porque são imóveis, são sem vida. Então, quando você adora algo que não tem vida, você se torna inanimado, você se torna sem vida. Agora, quando você adora ao Criador, quando você adora ao seu Pai, ao seu Senhor, o que acontece? Quando você adora o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, irmão, assim como ele é, você vai se tornar. Assim como ele é forte, essa força é transferida à sua vida enquanto você adora. Assim como ele é cheio de graça, de poder, isso vem sobre a sua vida enquanto você o adora. Você começa a refletir a imagem e a semelhança dele. Então, leia depois o Salmo 150. Agora, tem um provérbio. Esse provérbio ele é muito interessante. Provérbios 18, no verso 9, olha o que fala. Quem é relaxado no seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Então, não seja relaxado no seu trabalho. Não seja uma pessoa que faz o trabalho de maneira relaxada. Irmão, daqui a pouco você vai começar a trabalhar. Vai trabalhar, seja uma pessoa determinada. Seja o melhor que você pode ser naquilo que você faz.
Eu declaro que nesse dia você experimenta de mais graça. A graça do Senhor te encontra no seu trabalho, te encontra nos seus afazeres, que você tenha graça no seu trabalho, não só para trabalhar, mas para multiplicar o fruto do seu trabalho, que tudo aquilo que está travado no seu trabalho seja quebrado, que você experimente um dia de avanço, um dia de crescimento. E toda porta que está fechada, eu declaro portas abertas nesse dia em nome de Jesus. Aí tem o provérbio do 18:10. Olha o que fala. Isso é tremendo. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. O nome do Senhor é uma fortaleza. Irmão, eu não sei o que tem gerado insegurança no seu coração nesses dias, mas eu quero declarar que o nome do Senhor é uma fortaleza para o seu coração, Tati. O nome do Senhor. Clame o nome do Senhor. Clame, adore, exalte, declare o nome do Senhor. O nome do Senhor é uma fortaleza. O nome de Jesus, declare Jesus, Jesus, Jesus. Sabe, esse nome tem poder. O nome de Jesus tem poder. Quanto mais você declara esse nome, toma consciência do poder que há no nome de Jesus. O nome do Senhor é fortaleza segura. O texto fala assim, ó, o justo corre para ele e fica protegido. De repente você olha e fala assim, eu estou inseguro. Pare por um momento e clame por esse nome. Jesus. Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Todo joelho se dobra, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E nós temos esse nome para nos apegar, para nos aproximar e podemos receber dessa segurança sobrenatural nesse dia. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada por esse dia. Obrigada por começarmos essa manhã. Pai, obrigada por entender que nós precisamos de atenção. Senhor, se alguma pessoa entrou no ambiente da nossa casa, da nossa família, da nossa empresa, dos nossos negócios, se fomos distraídos, assim como Ezequias foi e abriu as portas da nossa vida, trazendo pessoas para dentro que um dia olharam aquilo que temos e que trouxeram algo mal. Pai, eu oro para que haja luz. E eu declaro que tudo aquilo que foi plantado venha para a luz. E declaramos que estas coisas sejam arrancadas. Pai, ensina-nos a guardar o ambiente da nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos, dos nossos trabalhos, dos nossos negócios. Ensina-nos a zelar por esse ambiente. Senhor, eu oro para que possamos ter uma mentalidade geracional, não ficarmos atentos apenas à nossa vida pela nossa vida, mas a termos consideração pelas nossas gerações. A sermos aqueles que vão abençoar as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos. Senhor, que a nossa geração seja muito melhor e muito maior, muito mais abençoada do que nós somos hoje. Pai, eu oro também e eu peço ao Senhor que aqueles que precisam de um recomeço, que haja recomeço. Que venha um recomeço, que venha arrependimento. Assim como Manassés, depois de fazer coisas terríveis, pôde recomeçar no Senhor, que cada vida que assiste e precisa de um recomeço. Pai, eu declaro um tempo de arrependimento verdadeiro e profundo, um arrependimento genuíno. Que as ações que antes eram feitas sejam abandonadas e que haja um novo andar a partir de hoje. E que eles não percam a sua bênção, assim como Rúben perdeu a sua primogenitura. Eu abençoo cada vida em nome de Jesus. Pai, e o Senhor é uma fonte segura, o Senhor é a nossa fortaleza. Jesus, nós clamamos o teu nome nessa manhã, nós adoramos e reconhecemos, não existe outro nome como o teu, não existe outro que se compare a ti, louvado seja o teu nome. Nós bendizemos e exaltamos o teu nome nessas primícias do nosso dia, da nossa manhã, em nome de Jesus. E te agradecemos, Pai, que o teu Espírito continue a falar e a fluir sobre nós ao longo desse dia. Toca cada vida. Pai, eu declaro que toda dificuldade que se levantou para esse dia, que ela seja quebrada. Eu declaro que toda porta que estava fechada se abra. Eu declaro, Pai, que seja um dia de favor do céu para a terra, mas também que os homens possam favorecer. Pai, que seja um dia de extremo favor, de extrema graça, de extrema alegria.
Eu declaro alegria sobre esse dia. Eu declaro que tudo que veio para roubar alegria nessa manhã é quebrado. E declaro um dia de alegria, um dia de paz, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Irmão, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa. Rumine, né, sobre aquilo que compartilhamos aqui, sobre aquilo que você ouviu. Se você não ouviu tudo, vai ficar gravado, pode ir e assistir novamente. Deus abençoe você. Amanhã, 6h30. Aleluia. Amém. Tá ligado, Marlene. Amanhã, 6h30, a gente está de volta. Deus abençoe. Se você quer entender melhor, compre a Bíblia. Compre essa Bíblia e vamos ler junto, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã.